Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um Café para Despertar. Se você é novo por aqui e não conhece a gente ainda, eu sou a Lívia, sou terapeuta energética, holística. Eu sou a Marina, sou psicóloga e fisioterapeuta e estamos aqui com mais um Café para Despertar para conversar sobre o Livro dos Espíritos. E como é que vai ser essa dinâmica? Como é que a gente está fazendo isso? Conta um pouquinho, só para o pessoal entender. A gente vai abrir o livro, né, para analisar as perguntas que caírem aqui para a gente ao acaso, né? Não vamos seguir nenhuma sequência lógica, nem cronológica, nem nada de livro, nada. Vamos deixar para nos surpreender e conversar um pouquinho sobre a nossa percepção, sobre as questões em que aparecerem para nós nessa abertura ao acaso do livro. Até porque muitas mensagens, elas vêm assim, né? Quantos livrinhos a gente não abre assim aleatoriamente e recebe aquela mensagem, muitas vezes é aquilo que a gente precisava ouvir naquele momento. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira também. E passando um recadinho aqui, que se você é novo aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, porque nos ajuda muito a compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você gostar também, compartilhe com quem você gosta. Mas antes de a gente abrir o livro, a gente vai rodar a vinheta. Bom, então, vamos lá. Um momento. Tá, eu vou conferir de qual item ele se refere. É o sono e os sonhos, capítulo 8. Qual o número aí da pergunta A pergunta que abriu é 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Essa é interessante. Essa é Muitas boa. pessoas perguntam, inclusive eu já me perguntei sobre isso. Por que às vezes eu simplesmente não lembro? O que ele fala aqui? Pode falar. Traz o que ele fala, depois a gente comenta. Tá. O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. O que eu entendo sobre isso é que nem sempre consegue se trazer ao consciente do corpo, matéria, físico, aquilo que o espírito experienciou. Por isso que daí simplesmente a gente não lembra, né? Porque é esse viajar pelo mundo oculto, pela outra dimensão, que é onde a gente vai constituindo os sonhos, né? Então nem sempre a gente consegue lembrar, porque simplesmente, como diz aqui, né, o corpo é mais pesado, é mais grosseiro, se a gente não tem essa afinidade, essa sensibilidade, né, não está meditando com frequência, não está buscando esse despertar, realmente a gente não vai conseguir sintonizar com o conteúdo que está no perispírito, né, que é a parte mais da alma, que é a parte externa ao corpo material. Eu entendo que toda essa parte energética, espiritual e até de comunicação, né, com outros planos, elas acontecem de forma sutil. E nem sempre essa sutileza ela consegue chegar aqui na materialidade, né? Existe como se fosse uma incompatibilidade aí de frequência mesmo, né? Porque aqui a gente está num mundo mais denso e o sonho, muitas vezes, sempre, né? A gente dorme, a gente se desdobra, a gente sai por aí, a gente recebe essas mensagens do subconsciente nos sonhos. Então, durante o sono, muita coisa acontece. E o sonho é uma forma de a gente interagir com esses outros planos também. Tanto que existem vários tipos de sonhos, né? Os sonhos reais, aqueles sonhos que a gente consegue
comandar, e sonhos conscientes que a gente pode ter também. Então, só que nem sempre a gente lembra, porque pode ser que a gente não seja para lembrar, pode ser dessa incompatibilidade, pode ser que eu esteja tão preso aqui, preso, digo, tão apegado aqui à matéria e distante, afastado dessas questões mais sutis que a gente não se conecta com elas, a gente se afasta dela à medida em que a gente fica mais concentrado aqui na matéria e somente preocupado com o dia a dia, quando a gente entra naquela rotina, naquela questão na roda dos ratos, né? Que ali só correndo atrás matando um leão por dia, né? Então, tudo isso coloca a gente, claro que muitas vezes é necessário, porque a gente precisa sobreviver aqui, a gente precisa viver aqui. E muita gente passa só sobrevivendo, e aí se desconecta desse outro lado, né? Desse mundo da sensibilidade, desse mundo mais sutil mesmo. E aí fica mais difícil perceber. E eu acho que isso acontece com a gente, né? Tem momentos da vida em que a gente, eu pelo menos, eu lembro dos sonhos assim, como se tivesse aqui. Sabe quando a gente acorda e ainda se pergunta, será que foi verdade? Será que foi sonho? E aí, mas tem fases que a gente não lembra de nada. Assim, eu sei que eu sonhei, mas eu não estou lembrando. Como é que está a qualidade do meu sono também? Tudo isso vai afastando, né? Eu percebo que eu não lembro quando eu tô mais estressada, tô tendo uma noite muito ruim, né, da qualidade de sono, como tu comentaste. Quando eu tô com muita preocupação, normalmente quando eu menos lembro ou sonho com aquela minha preocupação, né. Fico nessa roda como se estivesse, né, correndo atrás da mesma coisa, tipo, não rende, nessa coisa de sobrevivência, não conseguindo ter uma nova perspectiva. E quando eu tô mais resolvida, mais calma, mais tranquila no meu dia a dia, eu tenho mais sensibilidade para lembrar e ter mais consciência, né, do sono, de até às vezes tomar atitudes durante o sono, né, tipo, parece que eu consigo dizer não para alguma coisa, não, eu quero passar por aqui, vou trocar de caminho, e aí acontece, né, que a gente fala que é o sono mais consciente. E tem também essa questão de significados, muita gente gosta de, né, meu Deus, sonhei com borboleta, sonhei com cobra, sonhei com baleia, com não sei o quê, com minha avó, com meu avô, o que que deve significar? A pergunta 404 é basicamente isso. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Né, eles respondem: os sonhos não são verdadeiros, como o entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tens certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Aqui era uma pergunta, né, tipo, para mostrar que se tu tem esse sentimento de certeza, não se difere da vigília, então por que, né, ou se difere, então por que duvidas que não seja realmente essa possibilidade de contato, né, com esses teus entes queridos que já estão desencarnados ou muitas vezes também encarnados, né? Como o espírito desdobra enquanto o corpo descansa, por que não? Eu posso dar um rolezinho lá para Floripa, te encontro, a gente dá uma volta, a gente vai lá para o Japão ou em algum lugar de outra dimensão, de outro planeta que a gente nem sabe, né? E aí experiencia as coisas. E aí eu quero pegar um gancho. Uhum. Desculpa te cortar, mas eu vou pegar um gancho, porque aqui a pergunta 401, ela fala, durante o sono, a alma repousa como o corpo? E ele responde aqui, não.
o espírito, ele nunca fica inativo, que durante o sono, os laços que prendem esse espírito ao corpo se relaxam, e assim como o corpo está em repouso, ele não precisa do espírito, então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, é bem isso que tu estavas falando. A gente pode, existe essa possibilidade de a gente se encontrar nesse plano astral durante a noite, durante o sono, dar uma voltinha, dar uma passeada. E é verdade, isso acontece mesmo, e quem tem sonhos conscientes, que consegue comandar, eu acho que isso é um sinal, assim, de que, né, mostra que a gente está realmente desdobrado, né? Que a gente está ali fazendo de forma consciente, mesmo que o corpo esteja em repouso. Então, quando o corpo está em repouso, todo o resto, a nossa mente não descansa, o nosso espírito não descansa, ele continua ali ativo, continua em ação, né? E às vezes tem sonhos que são um desespero total, né? Um caos, que às vezes até tem monstros, não sei o quê. E há quem diga que é uma criação fantasiosa da mente. Eu, pelo que eu tenho, né, de leituras e conhecimentos e da minha curiosidade, que eu já conversei com outros espíritas, seja qual linha que eles têm de estudo, aquilo realmente faz parte da dimensão em que se está, né? Pode ser um umbral, pode ser de algum outro planeta, de alguma outra dimensão que tem aquele tipo de monstro que na tua agonia, no teu anseio, tu estás vivenciando aquilo realmente, está correndo, a queda, realmente o espírito ele voa, flutua, tu pode ter a sensação de queda. Então, se a gente vai se aprofundando em leituras espíritas, seja da parte da linha de Umbanda, né, a linha do espiritismo mais clássico, vocês vão ver descrições sobre esses tidos como monstros, esses bichos que são estranhos, os ETs, né? Quando a gente tem uma ideia de começar a investigar as outras dimensões de outros planetas. Então, tudo isso que a gente vê em filme, que a gente diz que são fantasias e não sei o que os escritores são muito criativos, isso são acessos a essas outras dimensões e coisas que realmente existem. Só que para a gente aqui, nessa terceira dimensão, nessas três dimensões que a gente tem acesso pelo nosso corpo físico, a gente não consegue captar e não vê e não relaciona-se, cara, com isso, né? Então, às vezes as pessoas, não, mas é impossível, eu vi um monstro que tinha 18 pernas, ou sei lá o quê. Não duvide, pode ter sim, não, né? A mente realmente a gente tem criatividade, mas a maior parte daquilo é acesso ao que já está disponível pelo universo, né? Nada se cria do zero, eu acho que as coisas já estão aí nas outras dimensões, nos outros planetas, com outras galáxias, em outros ambientes, e a gente está tendo esse acesso. Né? Essa é a minha percepção hoje, depois de muitas leituras, e posso ainda ter muito mais ao que aprender, mas hoje é essa percepção que eu tenho sobre isso, né? Eu concordo contigo plenamente, até porque, pensa lá, os índios que já habitavam aqui no Brasil, quando viu caravelas chegando pelo mar, eles nunca tinham visto aquilo. Então, como que eles iriam descrever aquilo ali? O que era aquilo, né? Então, da mesma forma, porque eles não têm ali, digamos, no banco de dados dele, nos registros, de acordo com aquilo que eles já experienciaram, já viram, já viveram, não existe nenhum registro compatível com aquilo. Então, como é que eles vão descrever isso? E da mesma forma, a gente, o universo é infinito, é muito grande. E com certeza não somos só nós aqui. E quem diz que outro tipo de vida tem que ser igual a gente? Né? Sim. Então, existem outras dimensões, alguns tipos de vida eles são simplesmente energia, e enfim. Aí, isso também é um leque enorme de possibilidades. E se a gente não tem conhecimento, tudo aquilo que a gente não conhece pode facilmente ser uma ameaça, e a gente interpreta isso como uma ameaça. E aí vem essa história de monstros, de, né, os reptilianos e não sei o quê.
Ter Mas medo, né, tem. Só que nem tudo é bom e da mesma forma que nem tudo é ruim, né? Então a gente vamos. E essa parte de estudar e de despertar é justamente para a gente também, quando se deparar com alguma coisa dessas, que não faz parte da nossa realidade ainda, a gente aceitar mais facilmente e também saber lidar com isso. Como é que eu vou lidar com isso? E vamos até ser mais aqui, pé no chão. Se eu ver um espírito ali na porta, o que, que eu vou fazer? Né? Às vezes a gente fala aqui, e isso é bem comum, de pessoas que lidam com espiritualidade, etc., mas quando se deparam com uma visão, quem é médium de visão, né? Fica assustado, fica com medo, não sabe o que fazer. Então, por isso é importante a gente conhecer. Por isso que o conhecimento é importante, porque a gente vai assimilando tudo isso, todas essas possibilidades, e vai se preparando também para saber como agir, e, né, o que fazer. E até identificar se é uma ameaça, se não é. Porque às vezes a gente julga o livro pela capa, mas nem sempre é aquilo ali. Às vezes a gente pode se deparar com um ser de aparência estranha, feia. mas são seres de luz. São seres de luz, a gente não sabe. Muitos deles acabam vestindo aí uma roupa que esteja Aceitável para nós, né? isso, Aí que vem já essa ideia de preto velho, caboclo, eles colocam-se nessa simbologia de coisas que a gente acessa, né? Porque, um índio, sim, vem aquela sabedoria da natureza. O preto velho, o vovozinho, ele não é uma ameaça. Então, por isso que eles incorporam, né, naquele formato, como uma simbologia para que a gente não tenha medo, porque às vezes são. Normalmente, espíritos de luz, eles têm, nossa, pelo que descrevem médiums que já viram, propriamente dita, que aquela entidade, sem estar incorporada, transformada em algum sem símbolo de estar alguma vestindo falange, nenhuma fantasia, são, digamos assim, né? são tipo pessoas de 2, 3 metros de altura, que têm ombros largos, que não sei o quê, que, enfim, é uma possibilidade que a gente não consegue descrever, porque a gente nunca viu, né? E pode realmente assustar, e aí eles não conseguem efetivar a tarefa que eles tinham, de vir nos orientar, nos acalentar, nos acolher. Então é bem isso que tu estás falando, né? Às vezes a gente. Por isso também, inclusive, Jesus passou um sufoco danado para ele poder incorporar naquele formato daquele sujeito humilde lá do Oriente, lá do outro lado lá, no Ocidente, sei lá qual é a região primeira que ele parou, né? Jerusalém, enfim, e aí foi um sufoco para ele, porque ele tem muita energia muito forte. Foi um trabalho, acho que levou anos, né, para ele ir se É que, na reduzindo verdade, a densidade. veio uma parte, né? Uma Não centelha, deu né? nem para vir, não deu nem para vir inteiro, né, da Não, energia daquele ser. não Não era comporta. compatível, E muitas vezes, quem é médium de incorporação também, dependendo da entidade, vamos tratar assim, que ele lida, às vezes também essa entidade ela precisa se condensar para poder se aproximar, porque às vezes é tanta energia que aquele ser tem que não comportaria ele nem se aproximar daqui da gente, porque são outras dimensões, são outras coisas. A gente aqui está na matéria e tem, né, dimensões que não existe isso, e que o campo e o quanto energético é muito maior, e que a gente não faz É nem igual, ideia. é, é igual, é igual a gente ligar um aparelho que é de 120 numa tomada de 210, ou vice-versa. Estoura, pode dar fogo, porque não comporta aquela carga energética naquele outlet, né, naquela tomada. Então é a mesma ideia. É, Jesus Cristo, esses grandões assim da história, né, importantes para a nossa existência, não vão simplesmente aparecer a troco de um desejo egóico nosso, né, da nossa vaidade, eu vi Jesus, tu pode senti-lo, com certeza, porque ele está em toda parte,
mas querer que ele se reduza a uma matéria mais densa, capaz de te queimar ao vivo, de explodir o mundo, enfim, não comporta, é igual a tomadinha, não é compatível. É bem assim. E é como se nós aqui, míseros terráqueos, fôssemos o aparelhinho 110 querendo ligar no 220. Não faz nem cócegas, né? Não acende. Não acende. Então, precisa de um conversor para que isso funcione. E o conhecimento que a gente, né, tenta buscar, e falo isso para nós, e a gente está compartilhando isso aqui, é justamente isso, é justamente esse transformadorzinho que vai fazer ali com que a gente consiga perceber, sentir um pouco mais dessa energia que existe aí e captar um pouco dela, para ver se a gente faz uma ligação ali, se funciona um pouquinho, né? E é isso aí, acho que para hoje era mais ou menos esse o tema que nós abrimos aqui no livro, né? São poucas perguntas, a gente acabou cobrindo as outras, né, nos nossos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, deixem um like. A gente está de olho para ver se está recebendo like. Nos ajudem. Compartilhem com quem vocês gostam, que acham que vai acrescentar essas informações, né, ao nosso canal. Se inscrevam. Cliquem no sininho, né, para as notificações. E obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente, acompanhando mais um vídeo. E semana que vem tem mais. Como prometido, promessa é dívida, toda quinta-feira e terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.